Nós saudamos a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Mateus, capítulo 6, 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós adoramos ao teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, porque por esta palavra temos vivido todos os dias. Nela temos esperado, nela temos crido, nela temos visto a operação gloriosa do teu Espírito Santo. E mais uma vez nesta noite confirma esta palavra nos corações de cada um dos teus filhos neste lugar, na sua vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Quando li o texto, apesar de tão conhecido, me veio à mente o Senhor diante daquele grupo de pessoas numeroso, e olhando para eles e sondando os corações, e vendo toda a expectativa, toda a ansiedade, as preocupações naturais de cada um. Nós sempre falamos que as pessoas que acompanhavam Jesus era uma coletividade muito heterogênea, porque estavam ali curiosos, estavam ali raivosos, estavam ali necessitados, oprimidos, pessoas de toda sorte, de toda a natureza. E o Senhor ao olhar para elas, contemplando e vendo profundamente a condição de cada um. E hoje nós estamos aqui em função de um culto a mais de adoração ao Senhor, mas com um motivo especial, que é um culto de formatura, uma adoração ao Senhor por mais uma etapa vencida na vida de um dos nossos irmãos, o Manuel. Mas neste mês já é o terceiro culto desta natureza que acontece aqui. Nós tivemos um culto de casamento, dia 3, não é isso? Foi dia 3? Um culto de casamento. Tivemos há 2 semanas atrás um culto de formatura. Hoje outro culto de formatura. Em dezembro nós temos outro culto de formatura. E por aí vai. E aí nós percebemos que todos esses cultos, essas celebrações, são realizações de um projeto. De um projeto de vida. De um projeto que começou a ser estabelecido em um determinado ponto. O culto de casamento teve um ponto de partida, quando ele começou a ser idealizado na mente dos noivos. O culto de formatura teve um ponto de partida, quando o ingresso numa conclusão, ou mais uma etapa de uma carreira, porque é um pós-graduação, não é isso, Manuel? É um pós-graduação. Tudo isso demandou tempo de planejamento, o tempo da execução. Quantas vezes ao longo desse projeto o Mané e os demais colegas de classe puderam pensar em desistir? Eu não vou falar isso em relação ao casamento, porque pode dar problema, né? Mas é natural, ao longo do namoro, do conhecimento,
Quantas vezes alguém pode pensar, será que é isso mesmo? O caminho para a minha vida é esse mesmo? Meu propósito é esse mesmo? Está confirmado porque se consumou. Mas os projetos da nossa vida passam por isso, por várias etapas. Você planeja, ou outros premeditam, você executa, vai seguindo os dias que você acha mais difíceis, dias que você vai achar mais fáceis, ou seja, aquilo que é o estímulo, aquilo que desestimula. Aí, o que isso gera no coração do homem? Quantas vezes ao longo desse curso, não só o Manuel, mas outros podem ter entrado um dia na sala de aula e dizer assim, olha, estou aguentando o cansaço do dia. O dia hoje foi difícil, o cansaço é muito grande, eu não sei se vai valer a pena, se o esforço é esse mesmo. Aquilo que eu planejei como resultado para a minha vida, se vai ser alcançado mesmo ou não. Como você tomou consciência dessa escolha que você fez, ou seja, um dia você entendeu, disse assim, eu preciso continuar, não posso parar, eu preciso ampliar os meus limites. E são tantas escolhas que você tem diante de você todos os dias. Só para os irmãos terem uma ideia, eu tive a curiosidade de perguntar a ele quais eram os ramos profissionais que estavam nesse curso. Que geralmente, já que é um curso na área de comunicação, você pensa, todas as pessoas vão estar ligadas à comunicação. Eu tive a curiosidade de perguntar. Engenheiro ambiental, um curso de comunicação. Como é que é exatamente o título do curso? Gestão de marketing. Gestão de marketing. Então, um engenheiro ambiental, um engenheiro civil, um administrador, um publicitário, faz sentido. Um jornalista, faz sentido. Um veterinário. Tudo bem. É uma escolha. Um engenheiro de computação. Alguma coisa levou essas pessoas a fazer essa escolha. Por mais afinidade que exista na carreira ou não, algo os moveu isso, a seguir nesse projeto. Mas quando nós falamos desse projeto que tem 2 anos, nós lembramos que estamos aqui não por causa de um projeto de 2 anos, mas nós estamos aqui por conta de um projeto de no mínimo 2.000 anos. E um projeto de 2.000 anos que foi desenhado muitos e muitos anos atrás. Quando Deus, na sua eternidade, na sua mente, formou o universo. Esse universo que nós conhecemos, que nós chamamos de obra criadora. O projeto que nós estamos vivendo hoje, inseridos nele, foi elaborado lá atrás. Começou a ser executado lá atrás. E independente da nossa condição aqui hoje, nós fazemos parte dele. E o diferencial, meus irmãos, é que o nosso motivo de adoração ao Senhor hoje é que nesse projeto maior, grandioso, eterno, extraordinário, eu fui incluído, você foi incluído, cada um de nós foi incluído. Glória a Deus. Infelizmente até, alguns abandonaram o projeto no meio do caminho, como alguém abandona um curso no meio do caminho. Todos os dias, pessoas estão conhecendo esse projeto e estão abraçando esse projeto. Mas todos os dias, em algum lugar, alguém está abrindo mão do projeto. Mas o detalhe é que esse projeto é perfeito, esse projeto é imutável, esse projeto é único. E antes que tivéssemos consciência, o nosso nome já estava incluído nele. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o resultado desse projeto? Aonde isso se aplica a palavra que nós lemos? O texto não foi um pretexto meramente, claro que não. É porque o Senhor, quando olhou para o homem, quando Ele olha para o homem, Ele consegue contemplar toda a humanidade. Por isso Ele é onisciente, por isso Ele é onipresente. Ele contempla toda a humanidade e conhece, sabe ler a mente de cada um, o coração de cada um. E conhece exatamente a real necessidade de cada um, sem que este um possa saber ele mesmo qual é a sua necessidade.
E é por isso que o homem vive um projeto de tentativas. E toda tentativa tem os seus erros e os seus acertos. Mas o projeto que nós abraçamos é um projeto de comunicação maravilhoso. Deus se comunicando com o homem de forma extraordinária. Deus se revelando ao homem todos os dias. E nessa maneira dele se revelar, ele revela o amor, ele revela a misericórdia, ele revela a paz, ele revela a graça, ele revela o perdão, ele revela a salvação, ele revela a eternidade, ele revela o livramento, ele revela todas as coisas que o homem precisa e que muitas vezes nem sabe. E quando o Senhor fala com aquele grupo que ele estava, ele fala da preocupação dos cuidados da vida, que são naturais, das ansiedades, não estejais ansiosos. Mas ele resume toda a ansiedade do homem, tudo aquilo que lhe causa expectativa, espanto ou temor, em uma frase muito simples, mas proporcionalmente, inversamente proporcional no seu alcance. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Senhor, será que aquilo que está no meu coração, está nesse projeto, todas essas coisas vos serão acrescentadas? Será que aquela minha necessidade, aquilo que eu tenho guardado comigo no meu coração, aquilo que me incomoda, que me aflige, ou a minha expectativa, será que está contemplado no teu projeto? Todas essas coisas serão acrescentadas. Todas. Eu pergunto, qual é o limite de todas? Será que existe o limite? Depende do interlocutor. Porque se sou eu, o limite de todas é o limite da minha fé, é o limite da sua fé. Mas na mente de Deus não há limite, porque a sua mente é perfeita, é maravilhosa, é gloriosa. Na mente de Deus todas estas coisas estão preparadas para você, na mente de Deus. E qual é o resultado disso, meus queridos? O resultado, sabe qual é? Só existe uma pessoa responsável pelas suas escolhas. Você sabe dizer quem é? Quem é responsável pela sua escolha? Quem é responsável pela sua escolha? A sua podia estar tocando flauta. Você escolheu o instrumento maior. E o violoncelo, você tem que carregar o violoncelo, meu filho. Você é responsável pelas suas escolhas. Cada um aqui é responsável pela sua escolha. Mas se a nossa escolha está dentro do projeto de Deus, eu falei certo no meu instrumento? Desculpa aí, viu? Que a escolha foi dele, não foi minha. Quem tem que saber, o instrumento é ele, não sou eu. Mas o resultado da sua escolha vai determinar a sua vida. O projeto que o nosso querido hoje aqui glorifica o Senhor foi um projeto de 2 anos de vida, onde nesse projeto a intenção dele, o certo não era apenas oferir conhecimento, mas investir em anos à frente que viessem. Mas o projeto maior que engloba o desejo dele de adorar ao Senhor neste culto é um projeto eterno, que foi desenhado antes que ele se entendesse, antes que ele se conhecesse ou existisse, e que tem a duração e que vai levá-lo a um tempo muito depois daquilo que é a sua existência neste mundo, que é a eternidade com o Senhor. Daí o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa segurança, a nossa confiança, porque nós temos aprendido algo tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão simples. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus mesmo? O reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Se o Espírito Santo governar a sua vida,
A tristeza vai bater a porta do seu coração, mas essa porta não vai abrir, porque a alegria do Espírito Santo vai estar em você. A incerteza vai bater a porta do seu coração, mas não vai entrar, porque no Senhor nós temos certeza de todas as coisas, porque todas as coisas Deus preparou para aqueles que o amam. Escolhas. A melhor escolha da nossa vida é representada na nossa presença aqui hoje, nesse lugar. Outros poderiam estar aqui, muitos foram convidados por Ele para estar aqui. Certamente os encontrarão depois e cada um terá uma justificativa pela sua escolha. Não importa. Importa que a escolha que ele fez é confirmada hoje nesse lugar, junto com as testemunhas fiéis que aqui estão. Nós escolhemos a boa parte. Nós escolhemos buscar o reino de Deus, porque é para lá que nós iremos. Porque todo depósito da nossa vida, todo investimento que fazemos é para estarmos um dia lá no reino de Deus. As nossas conquistas aqui, elas vão acontecer, algumas vão chegar ao fim, outras não. Pode ser que ao longo da vida, da caminhada, alguns projetos você abra a mão dele ou não, mas há um projeto maior, e desse nós não abrimos mão jamais, que é o projeto eterno de salvação que Deus preparou para nós. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Vamos louvar o nome do Senhor, queridos, pela boa escolha que fizemos.